Esse termo vem mais da música, né? Progressão de acordes, como se fosse o caminho harmônico que é feito, né? As construções de sentimento, né? De intenções, né? Construídas justamente com a sequenciação no caso da música de acorde, mas no caso do vídeo, né? A gente pode falar que isso seria, melhor dizendo, seria chamar de composição, né? Como a gente constrói justamente esse ritmo de quadros, né? Essa progressão de quadros, né? Como é que a gente vai encadeando as ideias, sequenciando esses enquadramentos? Como é que seria isso? Bom, tem uma série, né, de inúmeros, né, de tipos de quadros de enquadramento, né, plano aberto, plano de estabelecimento, plano duplo, plano simples, plano próximo, plano mais próximo, close, né, plano detalhe, enfim, são inúmeros, né, plano médio, plano americano, são inúmeros os planos e parece que cada dia, né, aparece um novo enquadramento, né. Mas eu gosto de simplificar e eu achei bem interessante essa forma, né, em agrupar em 3 grupos, no caso, né, e chamar dessa forma metafórica, digamos, né, paisagem, corpo e sentimento. Como assim, né? Já inicialmente a gente já consegue ver o que? Um plano mais aberto, um plano médio, né, e um plano mais fechado, né. Basicamente seria isso que eu queria apresentar enquanto forma de resumir esses inúmeros planos que a gente tem, né? Paisagem. Paisagem remete ao quê? Uma contextualização, né? A um estabelecimento de onde se está falando, né? Enfim, você localiza, né? Geralmente envolve o quê? Um plano mais aberto. Como diz o nome, uma paisagem, né? Vou colocar aqui umas montanhas e um solzinho. Isso parece uma paisagem, né? Como diz o próprio nome. Corpo já envolve uma figura, né? Uma pessoa. Vou colocar uma pessoinha bem pequenininha aqui para dar uma escala. Mas já envolve uma pessoa em quadro, né? Não se desenha tão bem. Se desenha um pouco bem, mas uma pessoa que com a camisa listrada em quadro, né? E sentimento já seria uma coisa mais próxima, digamos, sei lá, o olho dessa pessoa chorando, ou uma testa franzindo, uma sobrancelha mexendo, né? Então é basicamente esse nível de ritmo com quadros, né, que é interessante se colher, né, ao se cobrir um episódio, ou um evento, né, ou na hora de se desenhar um filme, né, construir ideia, né, gerar empatia, teletransportar o espectador, né, para dentro da história, para ele compactuar, para ele sentir o que né, essa pessoa está sentindo. Lógico que a gente não precisa trabalhar puramente com esses termos, né? A gente começa a misturar também, fazer um corpo na paisagem, sabe? Ou um corpo demonstrando sentimento, enfim, a gente pode brincar com esses conceitos, né? Mas eu queria apresentar isso enquanto estrutura mínima, né? Para produzir um vídeo, um filme, né? Se você estiver cobrindo um evento, você tem que situar, né? Você tem que mostrar quem estava lá, mostrar, sei lá, palmas sendo batidas, né? Esse tipo de plano, né? Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Você tem que transportar o espectador para essa obra, né? O que é interessante de lembrar aqui é a questão vamos chamar de dialética. Conseguir estabelecer esse tipo de processo, né? Vamos lá. O plano
e o contraplano. Como assim, né? O que é interessante de destacar? Eu gosto de construir essa produção e essa progressão e exercitando essa dialética, né? Quando eu for, por exemplo, filmar uma pessoa palestrando, digamos que eu enquadro essa pessoa, ela está falando no microfone, né? Plano médio, assim, mais próximo. O contraplano, um exemplo, seria essa pessoa de costas aqui, né? E todas as fileiras de pessoas aparecendo para as quais esse palestrante se refere, né? Digamos que aqui está o cabelo aqui atrás, né? Então esse é o quadro de frente, esse é o quadro de trás, né? Esse é o plano, esse aqui é o contraplano, né? Ou seja, diálogo tem muito isso, né? Duas pessoas aqui conversando, né? Uma mocinha de cabelo comprido tá falando com um cara e você meio que quase vê só a orelha e o ombro dessa pessoa, né? Esse cara aqui de camisa listrada. O contraplano seria justamente essa mocinha aqui de costas, a gente só vê o cabelo dela e o rosto dessa pessoa que está contracenando com essa tal camisa listrada, né? Ou seja, um plano e um contraplano. Isso é muito comum em diálogos, né? Então é sempre importante levar isso aqui em consideração, essa construção, né? Quando a gente vai adentrando, né? Cortando para dentro, né? Adentrando o filme, a história, né? Literalmente a gente vai se aproximando, tendo contextualizado, tendo apresentado o personagem, né? E a gente tem a possibilidade de construir isso com planos e contraplanos, né? Exercitar essa dialética, né? Essa tese e antítese, né? Digamos. E editar vídeos, né? É isso, né? Sequenciar imagens, né? Você vai colidindo tese e antítese. Isso vai gerando síntese. E essa síntese já é colidida com a próxima imagem, assim sucessivamente, né? Ou seja, é um sequenciamento de imagens e cada imagem, digamos que é uma ideia, que elas vão se chocando e levando o filme para frente, né? E, enfim, e a gente vai concluindo a cada cena, né? A gente vai adicionando mais informações e concluindo mais uma etapa, né? Então é sempre essa ideia que eu quero lembrar, né? Essa é uma estrutura mínima, super ultra básica, né? Para bastante linguagem que a gente tem, né? Isso pode ser esmiuçado em, né, 1000 outras técnicas. Mas uma coisa importante que vale a pena destacar a respeito do ritmo, né? Ritmo a gente não constrói só, digamos, com a troca das imagens, né? A velocidade da troca dessas imagens, ou seja, o número de cortes que a gente faz, né? O ritmo a gente controla também com essa progressão, né? Com o que acontece dentro do quadro, né? Digamos que o ritmo está associado aos cortes, mas também ao fluxo dos quadros, né? Como assim? O que acontece dentro, entre um corte e outro, né? Eu consigo imprimir velocidade não só na velocidade do sequenciamento dessas imagens, mas principalmente no que acontece nas imagens, né? Dentro, né? Se é uma imagem lenta, se é uma imagem, enfim, sabe? Os eventos, né? A ação que acontece no quadro, né? Qual que é a velocidade disso, né? Qual que é o movimento, né? Dessas ações. Então, é isso que eu queria lembrar a respeito de ritmo, né? Que você pode construir dessas duas formas, né? Não só com a velocidade dos cortes, mas principalmente com o fluxo dos quadros, né? O que acontece dentro de cada quadro, entre cada corte.
Como eu disse também, né, plano e contraplano, né? Digamos, se a gente tem a imagem de uma pessoa de costas, qual que seria o contraplano dessa imagem, né? Essa pessoa de frente, né? É o plano contrário, né? É o contraponto, né? Digamos, é um contraplano, né? O diálogo, né? Como eu estava falando, se uma pessoa pergunta, você faz o contraplano justamente para outra responder, né? Faz sentido? O que é interessante de lembrar, né? Porque aqui pode acontecer um desconforto no espectador se você não atentar para isso, né? Que é justamente a chamada quebra de eixo. Existe uma regra chamada regra dos 180 graus, né? Se você, como eu posso dizer, traz mais de uma câmera para gravação ou pelo simples fato de você se você quiser reposicionar essa câmera, é sempre bom atentar essa regra do 180 para não gerar esse desconforto que eu falei, né? A chamada quebra de eixo. Como é que é isso? Digamos que a gente tem dois personagens interagindo, né? Conversando, que seja, né? Existe um eixo imaginário, né? Entre os dois, né? Os corpos estão voltados um para o outro, né? Eles estão, né, se olhando, né? Principalmente os olhos, né? Estão olhando um para o outro, né? Então existe um eixo imaginário, né? Ligando os dois. A regra do 180 é basicamente isso. Você tem que escolher um desses 180 graus dentro desses 360, né? Ao redor dessa cena. Você vai ter que escolher um lado para dispor as suas câmeras nesse lado, né? Digamos que tem câmera, tem outra, que tem mais uma, e não sei por que alguém botou uma aqui, né? Isso aqui, essas três câmeras estão valendo, né? Se eu escolher esse lado. Agora essa câmera aqui, a imagem que ela vai me entregar vai ser muito diferente das outras, no sentido que o fundo, essas câmeras estão filmando essas pessoas contra esse fundo, né? Essa câmera está filmando essas pessoas contra esse fundo. Vai dar um certo problema de referência, né? De localização espacial, né? Se eu quero, enfim, se eu não quero causar esse desconforto no meu espectador, eu evito quebrar o eixo, né? Eu posiciono todas as minhas câmeras ou a minha câmera, né, em diferentes enquadramentos, de um lado desse eixo imaginário, né? Eu escolho 180 graus e assim posiciono minhas câmeras, né? Pode ser de um lado, pode ser de outro, mas tem que ser, digamos, um só para não gerar esse efeito. Agora, se eu quero causar um desconforto, se eu quero filmar, sei lá, uma cena onde eu não sei, de um jantar, por exemplo, eu não sei ao certo onde ninguém está sentado, nem quero que o espectador saiba, né? Aí eu utilizo esse tipo de recurso, né? De causar essa confusão, né? De hora uma pessoa está sentada contra um fundo, hora está contra outro, né? Hora do lado de uma pessoa, hora de outro, né? Então, à esquerda do quadro ou à direita. Então, isso causa bastante confusão se essa regra não for respeitada, né? Se no caso for quebrado o eixo.